Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes se formassem de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Volvei para nós, Senhor, neste momento que nós adentramos nas regiões celestiais, em Jesus Cristo. Tira toda a preocupação, Senhor, em relação ao futuro, porque a nossa vida está entregue já nas Tuas mãos e sabemos que o Senhor és poderoso para estar fazendo muito mais além daquilo que nós pensamos, muito mais além daquilo que nós pedimos. Se aqui chegamos, reconhecemos que foi pela Tua graça, que foi pelo Seu amor, que foi pela Sua misericórdia. Não, Senhor, não foi pela nossa força, Senhor, mas foi pela Tua graça que Tu nos trouxeste até o dia de hoje. Por isso adoramos, por isso glorificamos, por isso reconhecemos que a mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas e que o Senhor é poderoso para estar fazendo mais além daquilo que nós pensamos, mais além daquilo que nós pedimos. Pai, fala conosco através da Tua santa palavra, que os nossos corações estejam instigados, Senhor, em conhecer, em aprender, em aprofundar nas coisas que são de cima, onde Jesus Cristo está assentado. Eu sei que a Tua palavra, ao ser pregada, ela traz bênçãos espirituais que nós jamais imaginamos a extensão. Alcança também os nossos irmãos, os nossos amigos, ó Deus, internautas, que estarão em dado momento acompanhando, meu Pai, este momento, para que através do Teu poder, da Tua misericórdia, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, possa estar também alcançando a esses corações. Quebranta-nos, ó Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. Traz-nos o renovo. Traz-nos as restaurações necessárias. Faça uma reforma, Senhor, nas nossas vidas, conforme o Teu querer, conforme a Sua vontade, para que os nossos caminhos sejam melhorados, que sejamos fortalecidos pelo Senhor e pela força do Seu poder. Trabalha, Espírito Santo, ou continua a trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Romanos, pode ficar à vontade, irmãos. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, é o texto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Glória a Deus por isso. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus. Aliás, eu reconheço que eu estou até falho no meu agradecimento a Deus. Nós temos um pote de oração lá em casa que a gente coloca, a gente escreve lá as bênçãos que Deus vai derramando nas nossas vidas, para que no final do ano, no pôr do sol, na virada do ano, nós possamos estar orando naquele agradecimento final. Confesso que eu não tenho escrito, não tenho colocado no vaso lá da oração da minha casa as bênçãos que Deus tem me derramado, porque graças a Deus tem sido muitas bênçãos, né, que Deus tem nos provido. Esses dias atrás eu tive uma enfermidade e o médico me disse, falou comigo claramente, olha, é 6 meses para você se recuperar totalmente dessa enfermidade. O pastor Magno acompanhou, né, foi interessante, porque o pastor ligou para mim para fazer uma visita. Eu disse, não, pastor, amanhã eu vou estar indo no médico. O pastor disse, não, eu vou lá contigo. Aí tudo bem, né? Eu não ia dirigir naquele dia mesmo. O pastor Magno foi e me levou lá no consultório. O médico foi rápido até. E o pastor falou, eu vou subir para me fazer uma unção, né? Foi interessante que o pastor fez a unção. E quando o pastor estava fazendo a unção, naquele momento ali o telefone tocou, que era uma porta de emprego que Deus estava abrindo para mim também naquele momento. Eu estava desempregado. Então foi tudo assim uma graça maravilhosa da parte de Deus. E não levou nem umas 2 semanas
para que eu tivesse totalmente recuperado, né? Então Deus tem feito a obra. Isso são bênçãos, né, da parte de Deus. E tem outras bênçãos. Essa semana agora também, eu fiquei até constrangido, né, com a bênção que o Senhor me concedeu. Eu estou numa fase de estágio, né, na faculdade, e eu tirei nota máxima em todo o estágio. E a diretora disse para mim: olha, eu queria que você, no ano que vem, trabalhasse conosco aqui, né? Você desse aula aqui na escola. É 10 minutos lá de casa a escola, né? Então, assim, são bênçãos da parte de Deus. Não sei como Deus vai encaminhar, mas a vida da gente, os nossos momentos, os nossos dias que Deus nos dá, está nas mãos dele, né? Deus nos dá breves momentos nessa vida para que desses breves momentos possamos alcançar a vida eterna. A alegria, a nossa força é poder estar debaixo da vontade diretiva de Deus para as nossas vidas. Eu espero que sejamos fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Nesse tema, né? Ecos de Wittenberg. É um nome difícil de pronunciar. Amanhã, né? Ou hoje, nós já estamos na parte escura desse 31 de outubro, né, de 2022. Estamos completando 505 anos da Reforma Protestante, né? Causa-nos alguma tristeza que muitos cristãos não se atinam, ou não têm se atinado a essa data tão relevante, a essa data tão importante, que o inimigo tem usado uma outra data, para uma outra situação, para contradizer essa data, né? A festa do Halloween, né? Halloween, que tem acontecido, né? Isso tira a atenção das pessoas, né? E é necessário que nós voltemos para esse fundamento, né? Esse fundamento que aconteceu um dia e que gerou essa reforma. Aliás, a palavra reforma, ela quer dizer voltar à forma, né? Trazer novamente à forma aquilo que se perdeu, a forma. Então aconteceu a deforma, perdeu a sua forma, então é necessário uma reforma, voltar à forma, ou voltar a um padrão, né? Basicamente é isso. Nós temos então o primeiro período da igreja de Deus, que foi um período de pureza da igreja de Deus. Nós vemos lá na igreja de Atos dos Apóstolos, ou poderia ser Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Nós vemos assim aquela igreja com intensidade, né? Uma igreja santa, uma igreja relevante, que atendia em todos os setores daquela sociedade. E essa igreja era a igreja que acontecia os milagres, a igreja forte, a igreja poderosa, uma igreja que fazia diferença, né? Esse momento inicial dessa igreja. E isso vai então até o ano 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino, numa guerra lá, ele tem uma suposta visão, que ele vê Jesus Cristo, né? Na fala, no relato dele, que ele vê Jesus Cristo, e ele faz com que o Império Romano possa se tornar, né, oficialmente cristão. Ele estabelece isso, ele decreta isso, e aí começa então a acontecer a deforma da igreja, isso no início do século IV. Então entra então essas heresias que vêm então com a igreja, que vai tirar o brilho, né, que vai tirar a pureza dessa igreja primitiva, e vai entrar então as heresias. Isso se perdura até o século XVI, né, quando acontece então a reforma protestante, né? Então há muitas heresias que foram adentrando na igreja, não dá para comentar de todas, né? Todas essas heresias que se instalaram na igreja. E foi então que nós temos até algumas aqui. 304, né, os bispos começaram a ser chamados de papa. 310 iniciam-se as rezas
pelos mortos, né? Aí vai até 1870, a infabilidade papal, 1950, a Assunção de Maria, e várias outras alterações daquilo que era pureza, e a igreja se torna, então, uma igreja prostituída, né? Se torna uma igreja prostituída. E Deus levanta, então, esse homem, em 1517, nós temos aí alguns acontecimentos na história que a gente deve relatar, né? Que iniciou, essa reforma iniciou por vários homens, mas dentre esses homens que se destacaram, Martinho Lutero, né? E nós temos aí, então, um sistema religioso falido, um sistema religioso frio, maquiavélico, manipulador, preocupado com o poder terreno e com lucro financeiro. Nós estamos exatamente no contexto da Idade Média, irmãos, né? Estamos nesse contexto, e de um outro lado nós temos um Deus maravilhoso, um Deus acolhedor, um Deus justo, um Deus revelador, um Deus preocupado, um Deus disposto a vir ao encontro de coração sedento, né? Martinho Lutero inicialmente ele tinha um medo enorme de morrer, né? E ir para o inferno, né? E aconteceu alguns incidentes. Dentre esses incidentes, aconteceu que ele estava com um amigo, deu um raio lá, e o amigo faleceu, e ele escapou por pouco, né? Isso, Deus começou a trabalhar no seu coração, e ele ficou preocupado, então, com a sua alma e tudo, e até que ele entra, então, e passa, então, a fazer parte através dos seus estudos lá, né, para ser um padre, né, para ser um monge, né. Antecedendo essa reforma que acontece em 31 de outubro de 1517, 505 anos atrás, exatamente, né, nós tivemos na história mundial alguns incidentes, né, com a participação de pessoas que ansiavam por Deus. João Urso, por exemplo, foi um que disse: pode matar o ganso. Na sua língua, urso é o ganso. Mas daqui 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. 102 anos depois de João Russo expirar na fogueira, esse cisne fixou, então, está aí ele fixando na porta da igreja, no castelo de Wittenberg, as suas 95 teses, né, que gera, então, essas 95 teses contra as indulgências. Esse ato gera, então, a reforma protestante. É interessante que essa porta da igreja era o WhatsApp deles, da época, né? Todo o acontecimento, tudo que queria que fosse informado, era colocado na porta da igreja, né? A igreja tinha total domínio nesse período aí, né? Em todos os setores, na artes, na ciência, em tudo a igreja mandava, né? E nessa porta colocava-se, então, todo o noticiário, né? Tudo aquilo de que fosse novidade, estava aí o WhatsApp da época, né? E ele coloca, então, essas suas 95 teses aí, né? Ele teve essa coragem, foi usado por Deus, e até aquele momento havia uma perseguição intensa, né? Pessoas eram mortas ali, 500 mil de pessoas foram mortas na França, a fim de cumprir uma ordem de um papa. Foi morto Jerônimo de Praga também, que morreu na fogueira da Boêmia, né? E outros mais. E na Itália, 15 anos depois de Lutero, nasce Savonarola, que foi um homem dedicado também a Deus, foi um fiel pregador da palavra. Ele foi enforcado e as suas cinzas, né, foram jogadas num rio. E foi em tempos assim, nesse contexto, que nasce Martinho Lutero. Ele era de uma família extremamente pobre, né? Dizia ele: eu sou filho de camponeses. Meu pai, meu avô, meu bisavô era verdadeiros camponeses.
E ele acrescentava: há tanta razão para vangloriarmos-nos de nossa ascendência, quanto há para o diabo se orgulhar da sua linhagem angélica. Então, ele tinha esse pensamento, né, nesse período. E a história relata que, em determinados momentos, para que ele pudesse estudar, ele esmolava, né? Ele esmolava na rua até que conseguiu uma senhora chamada Úrsula Cota, que o adotou praticamente e fez com que ele pudesse concluir ali os seus estudos. Mas Lutero tinha uma coisa que eu e você temos hoje: a minha alma suspira por ti, ó Deus, né? O meu coração suspira por ti, como diz o salmista Davi, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus. Lutero tinha esse anseio, né? Lutero tinha esse anseio por Deus. O seu coração ansiava por esse Deus, e nós temos também essa sede por Deus. Por isso que nós estamos aqui na casa de Deus, e a palavra de Deus vai sendo sedimentada, vai sendo construída, e nós precisamos da palavra para que possamos ter essa necessidade preenchida nos nossos corações. Então, vários acontecimentos influenciaram ao entrar para a vida monástica. A igreja ali era o poder temporal. Isso entristeceu bastante o seu pai na época, que agora já era um abastado comerciante e queria realmente que ele se tornasse um advogado, né? Mas quando ele pôde ler a Bíblia, ele comentou: ó, se a providência me desse um livro como esse só para mim. Mais tarde ele ganhou uma Bíblia para a sua imensa alegria, e pela leitura das Escrituras Sagradas, ele começou a receber a luz e a sua alma a sentir mais sede de Deus ainda. Isso me faz recordar a história do pastor João Augusto da Silveira, né? Diz a história que o pastor João Augusto ganhou uma Bíblia da mão do senhor Félix, né? Lá no dia 25/12 de 1909, né? A chama da promessa, ela teve uma proporção maior no coração do pastor João Augusto da Silveira, quando ele começa então a ler as Escrituras Sagradas. Então, quando começa a ler essas Escrituras Sagradas, isso inflama a vida do pastor. Em 1932 já acontece, que vocês já sabem o que aconteceu em 1932. Então, através das Escrituras Sagradas, o seu coração, o meu coração é inflamado pelo poder do Espírito Santo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã, diz o salmista Davi. Então, quando ele visita Roma, ele estava ali ajoelhado para pagar a sua penitência. Ele se surpreende também com todo aquele movimento, né, que estava acontecendo ali, e não era aquilo que ele esperava a nível de santidade, mas era de domínio terreno, né, de orgulho humano e tudo mais. E diz a história que ele, para pagar a sua penitência, ele visita Roma e ajoelhado ali, o Senhor fala no seu coração naquele momento. O Senhor fala no seu coração com uma palavra que veio transformar totalmente a sua vida. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Imediatamente Lutero se levanta e os ecos de Wittenberg começam a ser uma realidade na sua vida. Alcançaria corações sedentos pelo Evangelho em todo o mundo. E ainda hoje, nós estamos falando sobre esses assuntos, né? Corações ainda precisam dessa confissão relevante que está inserida na palavra de Deus. O salmista diz assim: engrandeceste a tua palavra acima do teu nome,
Jesus diz assim, buscai, Isaías diz assim, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor que diz, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Jesus diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí Jesus diz assim, a Escritura não pode ser anulada. Então havia este amor no coração do Lutero pelas Escrituras Sagradas. Eu preciso deste amor, eu preciso que o Espírito Santo coloque no meu coração ainda hoje, este amor pelas Escrituras Sagradas. Reformas na minha vida provavelmente serão feitas até o final da minha vida, ou até a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Reforma na sua vida precisa ser feita. Por onde começam essas reformas? Através das Escrituras Sagradas, através do poder de Deus, através da sua reflexão, através do seu atendimento às Escrituras Sagradas, ao seu amor pelas Escrituras Sagradas. Você vai passar a ouvir com mais atenção, você vai passar a ler com mais atenção, e essas palavras vai adentrando no seu coração, vai transformando a sua vida. É o que Jesus disse no último dia da grande festa, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso disse ele a respeito do Espírito Santo, que haveria de receber todos aqueles que crescem. Nós cremos, porque nós vivemos pela fé. Nós estamos vivendo, nós estamos caminhando pela fé neste mundo que jaz no maligno. Ainda há um poder que é advindo do Evangelho de Cristo. Este poder de Deus, este verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então este é o poder da palavra de Deus. Ela foi personificada, ela foi palpável. Não são fábulas artificialmente compostas, mas nós vimos a sua majestade. Pedro diz isso na sua segunda carta, lá no capítulo 1, versículo 16. Então eu preciso confessar isso, eu preciso pregar isso, pois aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, disse o apóstolo Paulo. O meu coração ferve com palavras boas, diz o salmista, né? Eu falo o que eu tenho feito ao tocante ao meu rei. A minha língua é como a pena de um destro escritor. É um santo entusiasmo ao se deparar com as Escrituras Sagradas. Então é relevante nós dizermos isso hoje, com santo entusiasmo incontido, que nós pregamos Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, como diz Paulo, lá em 1 de Coríntios 1, 24, na parte B. Então, como Paulo, que foi usado por Deus para trazer a característica teológica dessa igreja de Cristo, né? Paulo foi usado por Deus para dar essa linha teológica, como deu, né, escrevendo as suas cartas. Ele disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Então, ele centralizava o seu coração nessa verdade. E Lutero, nesse dado momento, ele segura essa verdade, né? E por essa verdade ele se arrisca a morrer, sendo salvo por misericórdia divina. Diz a história que ele mudou, né, até o seu nome, né, para ficar escondido, né? Porque quando ele foi convocado lá para aquela audiência que ele poderia morrer, e ele defendeu, então, essa sua tese. Na volta, uma pessoa, então, o escondeu, um dos príncipes o escondeu, e esse período de vida, a preocupação dele foi a tradução das Escrituras, né? Havia o alemão latinizado que ninguém conseguia, né, entender, era proibido as pessoas terem a Escritura na mão. Isso que você tem nas mãos hoje, isso não era para você, era proibido. Só lá aquelas pessoas que estavam à frente da religião que poderiam, então, interpretar para você as Escrituras. Por isso essa cegueira toda, né, que até a história, alguns dizem, né, que foi essa idade média foi a idade das trevas, né,
porque não havia a luz da Escritura. Mas hoje nós temos a luz da Escritura. Nós temos a luz da Escritura. Nós temos o valor, irmão, que a gente precisa dar. Qual é o valor que eu estou dando, né? Às vezes a gente, do Ministério de Ensino, a gente fica triste, porque a vontade nossa é que todos os irmãos pudessem participar da escola bíblica, né? Pudessem participar da escola bíblica. Isso, de certa maneira, não está mostrando o amor dos irmãos pela palavra de Deus? Não está mostrando o amor dos irmãos pela palavra de Deus? Não estou chamando atenção não, irmãos. Estou falando uma coisa que eu gosto, que é escola bíblica, né? Escola bíblica. E eu entendo que é essencial, como eu estou dizendo que eu amo a palavra de Deus, que eu amo as Escrituras Sagradas, que eu possa estar aprendendo mais, né? As Escrituras Sagradas, e que eu possa estar atendendo as propostas também. Nós estamos tendo o ano bíblico, né? A Eliane posta todos os sábados de manhã, ela tem postado as leituras para que os irmãos possam fazer. Eu estou fazendo o ano bíblico, mas já estou em Isaías, então eu não estou seguindo a linha da igreja, mas eu estou fazendo, e eu tenho uma linha minha própria, né? Que é o que dá certo para mim, que eu coloco na geladeira, na minha geladeira lá, tem a leitura do ano todo. E eu tenho que marcar com X lá, né? Sou do tempo antigo, eu marco com X. E eu não, assim, minha esposa já é diferente, ela já ouve. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de marcar na Bíblia. Então, cada um tem o seu jeito. Mas o importante é que a Escritura está sendo lida. E ela precisa ser retida nos nossos corações. E é necessário que você tenha um objetivo na sua vida de ler, pelo menos uma vez na sua vida, toda a Bíblia. De forma didática, pelo menos uma vez. Eu não vou nem perguntar quem já leu aqui toda a Bíblia, né? Todo mundo vai levantar a mão mesmo, né? Então, assim, mas a gente precisa ler a Bíblia, porque Davi fala lá num dos Salmos, que ele se sentiu o coração incendeu-se dentro de mim, enquanto que eu lia as Escrituras Sagradas. Os 2 discípulos do caminho de Emaús diz assim: porventura não ardia nos nossos corações, quando ele nos falava a respeito das Escrituras, ardia no coração deles. Eu quero sentir esse ardor, e eu sei que eu posso sentir esse ardor que vem de Deus, se eu meditar nas Escrituras Sagradas, se eu refletir a respeito das Escrituras Sagradas. Então veja, irmãos, que a história relata que quando Lutero, ele creu, ele então ele entendeu que a salvação é por fé, unicamente na pessoa de Jesus Cristo. E ele começou então a praticar o Evangelho com uma firme decisão de não voltar mais atrás, mesmo com as perseguições daquele período que poderia lhe custar a vida. Ele disse assim: ainda que haja em Hornos tantos demônios quanto sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu aí entrarei. Ele estava indo ali, né? E a história relata que ao avistar as torres da igreja de Hornos, ele se levantou da carroça em que viajava e cantou o seu hino mais famoso, Eifelsberg, isso é Castelo Forte, é o nosso Deus. Esse hino é considerado o maior hino do maior homem, do maior período da história da Alemanha, nas palavras de James Moffat. Essa é a Marselhesa da Reforma. Esse hino foi traduzido só na língua inglesa, pelo menos 63 traduções, né? Ele também está no nosso brado de júbilo, né? Então Deus levanta um jovem estudante, o jovem que tinha sede por Deus, que tinha sede pela palavra de Deus, né? E aí, inicialmente era por medo, depois pelo temor do inferno, mas depois por amor arraigado pela palavra de Deus. Então, este amor, quem coloca pela palavra é o Espírito Santo que coloca no nosso coração. Então, quando eu dou atenção à palavra de Deus, existe essa possibilidade. Quando eu digo que eu amo realmente ao Senhor, que eu amo realmente a sua palavra, tudo que o Pai me dá, virá a mim. O que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A construção do Espírito Santo
no coração do jovem Lutero. Aos 24 anos, ele foi ordenado sacerdote. Com 25 anos, em 1508, ele era já professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Ele desafia a infalibilidade da autoridade papal. Ele pregava que todas as pessoas deveriam ler as Escrituras Sagradas. Ele traduziu para o povo alemão. Ele estimulou o canto congregacional. Ele compunha, né? Lutero foi casado com uma freira, né? Uma freira que se converteu à palavra também. E eles praticavam com a sua família os cultos domésticos. E ali ele louvava a Deus, né? Ele louvava a Deus domesticamente. Ele glorificava também a Deus, né? Porque Deus dava esses hinos maravilhosos para eles, foram muitos hinos. Então veja, falando isso, nós estamos vivendo então, hoje, para relembrar esses ecos de Wittenberg. E ao mesmo tempo é um dia de um basta, de viver uma vida aquém do Evangelho, né? Basta, é necessário dar um basta, é o momento de nós nos voltarmos para o puro e límpido Evangelho, boas novas da parte de Deus, né? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa palavra no grego tem um significado de adesão, tem um significado de compromisso. É uma pessoa envolvendo não apenas com o consentimento da sua vontade, da sua mente, mas é um ato do coração, é uma entrega de verdade da pessoa para Deus. Então, há a necessidade de nós nos entregarmos a este Evangelho com uma confissão definitiva, porque Ele é a justiça de Deus, que o Senhor usa para justificar pecadores, sem comprometer o seu caráter moral absolutamente puro. Lutero tinha também o costume de orar. Diz a história que ele orava horas a fio, ele profetizava, ele evangelizava, ele falava em línguas estranhas, né? Ele interpretava com muito entusiasmo, ele deu continuidade a essa revelação bíblica que recebeu. E hoje é contigo, hoje é com você, hoje é comigo essa revelação da parte de Deus. Hoje eu preciso fazer valer este Evangelho na minha vida, né? Então, nós precisamos crer neste Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós vamos fazer uma reforma hoje. Qual que é a reforma que o mundo evangélico hoje precisa, né? Se a gente for pegar aí, nesse mundo evangélico, dentro desse contexto que nós estamos precisando, nós vamos verificar que muitas reformas precisam serem feitas. Particularmente, quais são as reformas que eu preciso fazer na minha vida, né? Que tal se a gente começa com as coisas pequenas? Zacarias 4,10 diz assim: porque quem despreza o dia das pequenas coisas, né? Eu preciso, então, reformar a minha vida através dessas coisas pequenas que eu sei que faz com que eu possa me aproximar mais de Deus. A leitura das Escrituras Sagradas, o amor pelas Escrituras Sagradas, o apego pelas Escrituras Sagradas é um começo dessa reforma que pode melhorar a minha vida e a minha relação com Cristo, a minha relação com o Espírito Santo. Ela pode ser melhorada através da leitura das Escrituras Sagradas, porque quanto mais eu leio, mais eu vou descobrindo coisas maravilhosas, coisas extraordinárias que estão relatadas, que estão descritas no cânon sagrado. Uma vez que eu me apego a isso, Deus vai colocando pessoas para que eu possa falar do Evangelho. É instantâneo. Quando você começa a estudar as Escrituras Sagradas, quando você começa a buscar com afinco a palavra de Deus, o Espírito Santo vai estar te usando no lugar que você estiver, seja na sua faculdade, seja no seu serviço, né? Seja na sua vizinhança, né? Pessoas serão despertadas, essa luz que irradia através das Escrituras Sagradas, na sua vida, vai despertar pessoas. Isso é incrível, irmãos, quando a gente entende isso, porque o próprio Espírito nos dá a palavra de sabedoria, para nós também falarmos com essas pessoas.
Eu já tive experiência, pela graça e pela misericórdia de Deus, uma certa vez, eu estava iniciando ainda na minha fé cristã. Então era muito desafiante quando eu iniciei a minha fé cristã, porque havia uma perseguição por parte de algumas pessoas, né? E uma pessoa me fez uma pergunta: e isso, como é que é? E naquele momento eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, socorre-me. Tipo Pedro, quando estava, né, afogando, que a oração dele só foi aquela oração rápida: socorre-me. Eu fiz essa oração e Deus me deu uma palavra de sabedoria que eu expliquei para a pessoa. Esse texto é isso, isso e isso. Mas aquilo eu estava aprendendo no mesmo momento. Então eu estava explicando para a pessoa, é isso, isso e isso, mas ao mesmo tempo eu estava aprendendo. Então eu entendi que a vontade de Deus, o Espírito Santo trabalha essa vontade de Deus através das Escrituras Sagradas. Então eu preciso amar as Escrituras Sagradas. Eu preciso me apegar nas Escrituras Sagradas, defender o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nesse momento de nós recordarmos desses ecos de Wittenberg, é um momento também de pedir a graça do Senhor, que o Senhor nos dê sede de proclamação, que haja o querigma na igreja. A partir de quem? A partir de você. A partir de você, você é a pessoa que Deus estará usando para fazer diferença no local que você estiver, para falar do Evangelho de Jesus Cristo. A carência é muito grande, as pessoas estão com sede de Deus, irmãos. Todos os lugares que a gente caminha, as pessoas têm sede de Deus, e elas estão ansiando uma palavra da sua parte. Eles estão esperando uma palavra da sua parte. Às vezes uma palavrinha da sua parte: Jesus te ama, Deus é bom. A graça de Deus pode mudar a sua vida. Palavras simples, trabalhadas pelo Espírito Santo, pode fazer uma revolução na vida daquela pessoa. Uma outra curiosidade também na minha vida, que eu queria ganhar uma pessoa para Cristo. Para mim, assim, só teria validade o Evangelho. Era o que eu pensava, né? Na minha vida, se eu conseguisse ganhar uma pessoa para Cristo. Mas eu queria ganhar uma pessoa que não fosse crente, uma pessoa que fosse do mundo. Todo aquele processo de estudar com a pessoa, ensinar a pessoa, tinha esse anseio. Deus me concedeu esse privilégio, né? No serviço, eu estava trabalhando no serviço, e tem uma situação, e uma pessoa, eu não participei daquela situação que teve ali, e a pessoa ficou curiosa e disse: por que você não participou? Por causa disso, disso e disso. Ah, então eu quero aprender esse negócio aí. Quero aprender sobre esse negócio aí. Eu disse: tudo bem. Aí eu ensinei para ele, né, as Escrituras Sagradas. Ele se converteu e ele disse assim: olha, eu vou aprender, mas você precisa ser o meu padrinho de casamento. E eu só vou fazer isso se você for o meu padrinho de casamento. Eu disse: eu vou, na igreja católica. E eu fui. E aí ele casou, mas depois ele aceitou Jesus. Aí a esposa dele também aceitou Jesus, né? Depois foi outros e outros e outros que, pela graça de Deus, pelo poder das Escrituras Sagradas, ganhamos para Cristo. É muito satisfatório para quem já ganhou uma pessoa para Cristo. Você vê a extensão do poder de Deus através da vida de uma pessoa, né? Através de uma pessoa que você ensina, o poder de Deus sendo, né, estendido, mudando gerações, mudando a vida das pessoas. Então, essa sede de proclamação que ardia no coração, no peito de Martim Lutero, através, então, dessas defesas, das suas 95 teses, ou a defesa do Evangelho, fixadas na igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, hoje estão ecoando, né? Através dessa reforma, surgiu então os 5 solas, né? Que a Igreja Adventista da Promessa defende, né? Defende essas 5 solas, que são frases em latim que surgiram. A sola é traduzida por somente em português, né? As 5 solas, sola Escritura, soli fide, soli gratia, solus Christus,
Só lhe deu glória, somente a Escritura, somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, somente a Deus toda a glória. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus.